Olá, eu sou Anderson Oliveira da Integração Escola de Negócios e hoje falaremos sobre quem é quem na gestão estratégica de pessoas. Bem, gestão estratégica de pessoas não é tema novo, você já deve ouvir falar sobre isso há algum tempo. Visitando organizações, conversando com executivos, a gente percebe que as empresas já têm o discurso da gestão estratégica de pessoas, mas e a prática? Será que elas já conseguem efetivar na prática o que é esse modelo de gestão, o que é esse processo de gerenciamento de pessoas bastante alinhado com a estratégia? Como é que se faz isso? O tema desse nosso bate-papo de hoje tem a ver com um fator crítico de sucesso relacionado à gestão estratégica de pessoas. É a compreensão de quem é quem nesse modelo de gestão. Quais são os atores importantíssimos para que isso possa se consolidar e possa se tornar um modelo bem sucedido, um modelo bem introduzido e bem implementado, que muitas vezes é desconsiderado, né? Quando a gente pensa em gestão estratégica de pessoas, imediatamente a gente associa o tema à área de recursos humanos. E veja, apenas a área de RH sozinha não conseguiria, não teria braços, não teria a capacidade de introduzir o modelo de gestão estratégica de pessoas na organização. Tem alguns outros atores organizacionais, outros players que seriam importantíssimos, o alinhamento entre eles para que você tenha sucesso com um modelo de gestão como esse. Nós poderíamos citar a alta administração, os executivos da organização que trazem uma visão estratégica do que é o negócio e precisam estar sensíveis à importância do que é a gestão estratégica de pessoas, e os líderes organizacionais, os gestores, gerentes de linha, as pessoas que estão gerenciando a organização e seus processos, né? Então, temos aí uma tríade, né? Três atores importantíssimos: a área de recursos humanos, a alta administração e os líderes organizacionais. Antes de nós falarmos sobre a importância e o papel de cada um desses atores, que são cruciais, fundamentais para o sucesso do modelo, eu queria contextualizar com você a importância da gestão de pessoas no ambiente atual. A gente tem um histórico aí, né, da função responsável pela gestão de pessoas na organização, e tradicionalmente essa era uma função de apoio nas organizações, não é? Você tem aí a área de departamento pessoal, a área de administração de pessoas, com um papel importante, sem dúvida nenhuma, até porque nós gostamos do nosso holerite, não é verdade? E da folha de pagamento com precisão e com pontualidade, tudo isso é muito importante. Mas até então, quando a gente pensa somente na dimensão de administração de pessoal ou de departamento pessoal, isso ainda não toma relevância estratégica, né? O que está acontecendo é que eu começo a observar em algumas organizações a gestão de pessoas sendo pensada como um recurso estratégico realmente, as decisões com relação a pessoas sendo pensadas como um recurso estratégico. Você começa a ver executivo, presidente de organização tendo que tomar uma decisão importante, então ele chama lá o seu braço direito, que é o executivo de financeiro, geralmente, senta lá com o financeiro e eles fazem um desenho. Você começa a ver presidente de organização que chama recursos humanos também para pensar de que maneira nós vamos usar as pessoas, temos as competências necessárias ou não para viabilizar alguns planos que são planos estratégicos. Então, note, para algumas organizações, o modelo de gestão de pessoas já traz uma contribuição estratégica, o que é algo interessante, né? E veja, vai muito além do discurso, né? Foi além daquele tradicional discurso de festa de fim de ano que diz que as pessoas são maravilhosas e na hora que precisa apertar o cinto a gente corta a pessoa, ou corta o vale-refeição da pessoa, ou corta o benefício da pessoa. Na verdade, você deve conhecer casos assim. Na realidade, algumas organizações, a minoria delas, infelizmente, eu devo salientar, mas algumas organizações já conseguem usar a gestão de pessoas como um ativo estratégico. Mas para que isso possa ter sucesso, para que isso possa funcionar, a gente vai precisar dessa tríade, desses três atores tão importantes, que são a alta administração, os gestores de linha bastante alinhados e também a área de recursos humanos com papel estratégico, com uma visão estratégica. Vamos falar um pouco sobre o papel da alta administração na gestão de pessoas, na consolidação de uma gestão estratégica de pessoas. E a gente observa por aí muito executivo, alto executivo, ou executiva cético ou cética com relação ao tema.
Não é dizendo que é muito bonito, muito romântico o discurso de pessoas, mas e os resultados? Né? Então a ideia é sensibilizar a alta administração e provar a eles que, de fato, uma gestão estratégica de pessoas pode contribuir para o resultado, né? Pode contribuir para que a organização possa atingir as suas metas estratégicas. Como? Como fazer isso? Através de uma compreensão clara do que é a estratégia da organização e do desenvolvimento das competências adequadas, do alinhamento, da capacitação da sua força de trabalho, através da contratação dos profissionais corretos, colocando a pessoa certa no lugar certo. À medida que você consegue fazer isso com sucesso, você sensibiliza a alta administração, ela começa a perceber que sem gestão de pessoas, sem uma gestão estratégica de pessoas, não há sucesso. Vamos então analisar o papel de quem está no topo na construção da gestão estratégica de pessoas. Veja, das contribuições importantíssimas, uma das contribuições importantíssimas é patrocinar o modelo, não é verdade? Então, disponibilizar os recursos necessários para que o modelo possa ter sucesso, para que você possa implementar os processos de recursos humanos. Além disso, definir prioridades. Quais são as prioridades no gerenciamento de pessoas? Nós queremos ter talentos a bordo, nós queremos dar feedback, oferecer feedback a cada um dos profissionais, nós queremos uma avaliação por desempenho, queremos promover as pessoas que estão alinhadas. Então, essas diretrizes, a participação dos altos executivos ou da alta administração nesse modelo é importantíssimo. E, finalmente, oferecer o apoio institucional. Né? Veja, o e-mail que convida para a reunião de gestão estratégica de pessoas tem que partir da máquina de quem está lá em cima, porque aí tem poder, né? Aí tem a força necessária e dá a conotação necessária, a conotação estratégica que é necessária para que você possa construir, então, uma gestão estratégica de pessoas. Veja, gestão de pessoas é fator crítico de sucesso para o negócio e chama atenção porque alguns executivos não têm essa sensibilidade, ainda não atinaram para esse ponto tão importante. Né? Mas conversando com alguns gestores de carteiras de investimento, essa turma que escolhe onde colocar o dinheiro dos clientes e tudo mais, e dá uma espiada nas organizações de capital aberto, onde é que nós vamos investir ou não, eles comentam que alguns pontos importantíssimos para se apostar como acionista numa empresa, primeira coisa, credibilidade dos executivos que estão a bordo. Isso tem tudo a ver com gestão estratégica de pessoas. Outra coisa, capacidade de inovação tem tudo a ver com gestão estratégica de pessoas. Atração e retenção de pessoal talentoso, esse é mais um ponto que eles consideram antes de colocar o dinheiro dos seus acionistas ou o dinheiro dos seus clientes numa escolha, numa opção por investimento numa organização. A habilidade gerencial, quem é o gestor que está ali por trás? Né? Quem é a pessoa que está conduzindo aquela organização? Qual a credencial dessa pessoa e a experiência, qual é o histórico dessa pessoa? Isso tem tudo a ver com gestão estratégica de pessoa, contratar a pessoa certa, colocar o executivo certo, treinar o executivo e tudo mais. E além disso, tem um ponto-chave aí que é analisado por esses analistas de carteira, que é a capacidade de execução da estratégia corporativa. Veja, idealizar uma estratégia consistente parece ser o mais difícil, né? Não é verdade? Mas as organizações aprenderam como fazer isso. Na realidade, você chama uma consultoria cara, ela traz especialistas e você faz uma boa análise de cenário, contextualiza tudo e você monta e desenha uma boa estratégia. A questão é implementar esse planejamento estratégico, fazê-lo acontecer na prática. A gente vê muito por aí executivo participar lá num hotel chique de um planejamento estratégico maravilhoso, volta para a organização com uma pasta com aqueles slides coloridos todos e tudo mais, e aí guarda aquilo na gaveta, vai mexer naquilo só no ano seguinte, no próximo exercício, quando vai montar o planejamento novamente. Como é que executa isso? É um fenômeno que parece que dificulta a vida das pessoas nas organizações e é o fenômeno da descontinuidade. Você já percebeu isso? Você já deve ter vivenciado essa questão. Projetos que começam e não terminam, a maioria deles é até uma satisfação imensa quando a gente termina alguma coisa e consegue concluir. Né? Então, um dos papéis da alta administração é assegurar que o planejamento estratégico possa ser concluído, executado, concluído e entregue, não é verdade? Isso pelos avaliadores de carteira é uma coisa importantíssima, a capacidade de execução da organização, de transformação de execução. Falamos já do papel da alta administração. Vamos falar agora sobre um segundo ator muito importante, que é a área de recursos humanos. Veja, a área de recursos humanos tem uma contribuição importantíssima a dar.
é aportar ferramentas e metodologia, né? Veja, fazer gestão de pessoas é uma ciência. Você tem uma série de best practices aí, as melhores práticas disponíveis que podem ser utilizadas em seleção de pessoas para aprimorar a acurácia do seu processo seletivo, em desenvolvimento, ferramentais de desenvolvimento fantástico, modelos de treinamento muito interessantes e muito efetivos. Você tem aí modelos de avaliação de desempenho e feedback extremamente interessantes. Que podem ser. Então, a área de recursos humanos tem esse papel de aportar isso. Antes de tudo, a área de recursos humanos precisa compreender o negócio, precisa entender de que maneira se ganha dinheiro aqui, de que maneira se gera valor para os nossos clientes, sejam eles clientes, usuários, munícipes, seja qual for o seu negócio. Mas a área de recursos humanos precisa entender o negócio. Qual a formação adequada para um RH, hein? Formação adequada para um profissional de RH. Nós tínhamos os advogados nessa área, tradicionalmente, depois tínhamos psicólogos, aí vieram os administradores. Hoje em dia tem engenheiro perdido na área de recursos humanos, eu sou um deles, devo confessar. Veja, talvez não seja a formação em si, mas a compreensão do negócio. Vamos buscar complementar essa nossa formação para ter um entendimento do negócio. A linguagem precisa estar alinhada com a linguagem do CEO, com a linguagem do presidente, do superintendente. Esse é um desafio importante. É o primeiro desafio, entender o negócio. Depois, na sequência, trazer as melhores práticas e, finalmente, prestar suporte consultivo. Mas veja, se você for pensar bem, não é a área de recursos humanos que faz gestão de pessoas, né? Veja, ela aporta a metodologia, a área de gestão de pessoas presta suporte aos gestores e tudo mais, mas não é ela que contrata. Ela recomenda a contratação, mas não é ela que contrata. Não é a área de recursos humanos que promove ou que demite, não é verdade? Na realidade, ela acaba se consolidando apenas como um parceiro estratégico, né? E os profissionais de RH se tornam, de fato, parceiros estratégicos quando eles conseguem participar da construção do modelo de gestão estratégica de pessoas, né? Então, eles participam da consolidação. Veja, ele se senta à mesa com os demais executivos da organização, ou ela, a gestora de recursos humanos, se senta à mesa com os demais executivos da organização e debatem o futuro do negócio, quais são as necessidades do negócio e definem a estratégia, né? Como é que a área de recursos humanos vai, então, conseguir trazer, aportar práticas alinhadas à estratégia empresarial? Veja, a primeira coisa é entender a estratégia, e então trabalhar quais são as competências requeridas, que competências nós precisamos para conseguir chegar lá, para conseguir executar com eficiência essa estratégia, né? Com base nessas competências, nós alinhamos todos os subsistemas de RH. Estamos falando de atração de talentos. Eu não gosto de chamar de seleção, porque seleção dá a impressão que a gente pega e seleciona, e hoje está muito difícil de achar o talento certo para o lugar certo. Nós precisamos atrair essas pessoas. Então, com as competências definidas, você vai fazer uma atração mais bem feita, você vai trabalhar o processo de desenvolvimento de pessoas de uma forma mais adequada. Nós vamos trabalhar também a remuneração e movimentação, as promoções, né? Os aumentos por mérito e tudo mais. Quer dizer, à medida que a área de recursos humanos compreende qual a estratégia, define competências, ela consegue contribuir de uma série de maneiras, além das contribuições na gestão da cultura organizacional, na gestão de mudanças na organização, na comunicação interna, não é? E um papel relevante da área de recursos humanos também é atuar como consultor interno dos gestores da organização, né? Porque se você pensar bem, quem faz gestão de pessoas para valer são os gestores dentro da organização. Vamos falar um pouco, então, sobre o papel dos líderes e gestores na organização. Essa terceira parte tão importante na construção de uma gestão estratégica de pessoas. Me acompanhe aí, não deixe eu me perder aqui, hein? Nós já falamos da alta administração, falamos da área de recursos humanos. Vamos falar um pouco, então, sobre o papel do líder organizacional. Esses dias eu assisti uma palestra de um colega e ele dizia o seguinte: gestão de pessoas não é coisa para RH. É uma coisa que chamou a atenção. Na realidade, o ponto dele é o seguinte: gestão de pessoas é coisa para o gestor. E a gente se depara com gestores que dizem: eu tenho tanta coisa para fazer, estou tão atolado com o trabalho que não me sobra tempo para fazer gestão de pessoas. Como se fosse um trabalho adicional, né? Que aquele pessoal chato da área de recursos humanos delegou para fazer, além dos meus trabalhos, dos meus processos e tudo mais. Na realidade, gestão de pessoas é o primeiro trabalho, né? Se você compor a sua equipe de forma inadequada, se o gestor não acompanhar, não der feedback, não desenvolver as pessoas, aí sim ele vai ter muito problema para desenvolver. Então, o primeiro trabalho de qualquer gestor, gerente, executivo, é compor a equipe da forma adequada, com a pessoa certa, no lugar certo,
com a motivação certa e com o desafio certo, né? Então, veja, gestão de pessoas com todas as suas nuances é papel para o gestor. Isso envolve o quê? Atrair a pessoa certa, acompanhar as pessoas, os seus diretos, as pessoas que compõem a sua equipe. Quando eu digo acompanhar, é o seguinte: definir quais são as metas e os recursos necessários para chegar até a meta, né? Vai ser fundamental, então, oferecer a esse colaborador feedback. Né? Olha, você está indo muito bem aqui, esse é um ponto forte seu, mas tem algumas vulnerabilidades, alguns pontos que você precisa desenvolver, que são os pontos fracos. Então, esse feedback é alavancador. Isso aí, no desenvolvimento de pessoas, é fundamental. Precisa treinar as pessoas, capacitá-las, desenvolver. E um grande desafio que a gente sente nos tempos atuais é a retenção de pessoas. Né? Como é que a gente vai conseguir, então, reter essas pessoas? E ninguém melhor do que os líderes organizacionais para conseguir fazer isso, né? Olha, a relevância da liderança, dos gestores da organização é absolutamente importantíssimo. Eu estou falando dos gestores de linha, não estou falando da alta administração, gestores de linha mesmo, os gestores em cada um dos departamentos tocando a organização, né? O impacto deles é uma coisa importantíssima, né? Vamos imaginar então que você tem a organização como sendo uma pirâmide, não é? No topo dessa pirâmide você tem lá a alta administração. E na base dessa pirâmide você tem a turma que faz a coisa acontecer lá, no dia a dia, no cotidiano, a linha de frente, a gente poderia chamar assim, né? E intermediário a esses dois grupos, nós temos os gestores que estão ali posicionados, fazendo as coisas acontecer. Então, o dia a dia do gestor é mais ou menos assim. O chefe fala para ele que tem que chover. E o pessoal aqui embaixo fala para ele, não vai dar para chover porque nós não temos os recursos. E o que faz esse sujeito aqui, que está no meio do tiroteio? Faz chover, né? Encontra meios, ainda que não tenha todos os recursos, e faz acontecer. Então precisa ter muito subsídio para fazer isso. Quer dizer, é uma função estratégica para a organização. Chama a atenção também o preparo das pessoas para liderar, né? Qual que é a tua formação acadêmica? O que você estudou? Você teve aulas de liderança? Eu vejo formações técnicas como engenharia, tecnologia da informação, o pessoal das áreas de saúde, que acabam assumindo equipes, mas veja, na grade curricular do curso superior não passou por nenhum tipo de matéria que pudesse dar subsídios para o desenvolvimento de pessoas. E aí tem essa responsabilidade de meio que, de forma inata, dominar essa capacidade de gerenciar pessoas ou, por conta própria, se virar para dar um jeito, né? As organizações cada vez mais estão sensíveis ao impacto da capacitação da liderança e trabalhando fortemente nisso, né? Vamos falar um pouco sobre os impactos, então, da qualificação da liderança de uma organização e de que maneira isso pode impactar a produtividade e os resultados. Então, olha só. O desempenho da liderança e a capacidade de liderar tem um impacto direto no clima organizacional, né? E quando o clima não está bom, você sabe, a gente tem problemas com absenteísmo, o povo começa a faltar, você tem problemas com retenção de talentos, começa a perder gente. O que chama atenção quando você perde gente, já percebeu quem é que você perde, né? São os bons, os ruins você não perde, é uma coisa que chama atenção. Mas uma liderança despreparada gera um clima organizacional inadequado e a gente tem problema com isso, né? Quando você tem uma liderança capacitada, você acaba reduzindo custos com gestão de pessoas. Quer dizer, a rotatividade diminui e você não precisa, então, contratar gente nova, disparar processo seletivo novamente, tudo isso tem um custo, e tem custo mesmo. Perder gente boa tem um custo relevante. Se você analisar as oportunidades que são perdidas quando você perde um profissional capacitado, alguém que você levou lá 5, 6 anos para formar, sai da empresa, qual é o custo disso? Por uma falha de liderança, eventualmente, não soube liderar, não soube motivar e tudo mais. Qual é o custo de perder um profissional como esse, né? Perde o sujeito vai trabalhar onde? Na concorrência. Então é um prejuízo imenso. Então a capacitação da liderança é algo absolutamente importante e que tem um impacto fortíssimo na gestão de pessoas. Desses 3 atores, falamos da alta liderança, falamos da área de recursos humanos, dos líderes e gestores. Qual dos 3 é mais relevante para se construir uma gestão estratégica de pessoas? Eu até imagino qual a resposta que está passando na tua cabeça. Os 3 são muito importantes, obviamente, mas qual dos 3 tem um peso maior, né? Uma pesquisa feita com gestores chegou à conclusão que o maior peso, a maior relevância é atribuída
aos gestores, aos líderes. Ainda que você tenha um RH que não é tão participativo, o gestor pega, toca para si, ainda que a alta administração não dê todo o patrocínio, todo o suporte necessário, o gestor ciente, consciente da importância da qualificação do seu time, da qualidade do seu time, do engajamento do seu time, ele vai trabalhar nesse sentido, vai buscar subsídio, vai encontrar meios para fazer acontecer. Agora, se não tivermos o engajamento dos gestores, no sentido da construção da gestão de pessoas, se eles não estiverem engajados, e aqui eu estou falando o seguinte, não liga para resultado de pesquisa de clima organizacional, não está preocupado com a retenção de talentos, não está preocupado em formar um sucessor ou em capacitar o seu time, aí acabou a possibilidade de construirmos uma gestão estratégica de pessoas. Então o líder ele tem um papel importantíssimo, né? Chama atenção também porque quando a gente pensa em futuro, em carreira, essa competência que é a gestão estratégica de pessoas é determinante para o crescimento de um executivo, né? Então, cada vez mais vamos ter que sensibilizar os líderes e gestores da organização sobre a importância do seu papel. Os três atores são importantíssimos. Os gestores têm aí uma conotação muito especial e uma contribuição muito especial, né? Muito bem, meus caros. Eu sou Anderson Oliveira, da Integração Escola de Negócios, e até a próxima videoaula. Obrigado!